As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 2. Soldados da Selva. Primeiro ato. Isolacionismo. Mesmo antes de Pearl Harbor, o presidente Franklin Roosevelt e os chefes militares dos Estados Unidos concordaram em uma estratégia comum com a Grã-Bretanha. A Alemanha, a força mais poderosa e perigosa da aliança nazista, deve ser derrotada primeiro. Somente recursos militares poderiam ser devotados ao Pacífico para deter o Japão a oeste da linha defensiva do Alasca, Havaí e Panamá. As competições por recursos limitados entre os comandantes aliados da Europa e do Teatro do Pacífico foram, na verdade, menos intensivas que o esperado. O Pacífico era uma guerra naval e a pequena força dos Estados Unidos foi requerida no Atlântico além da força aérea. Apesar dos barcos U-Boat, os alemães não possuíam nenhuma ameaça no Atlântico. Os barcos U-Boat foram escolhidos por serem menores e mais rápidos que os navios de escolta. Quase toda a marinha inglesa foi preparada para o Atlântico. Por causa disso, a ofensiva naval americana, especialmente as rápidas forças-tarefas, poderiam ser usadas na Guerra do Pacífico. Mais do que a distância separava as duas guerras, elas se diferenciavam fundamentalmente em estratégia e comando, e também no caráter da luta. Na Europa, a guerra foi planejada e conduzida em combinação com as forças aliadas. As decisões de estratégia foram discutidas e acordadas pelos chefes de Estado americanos e ingleses, e, na ocasião, até o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro Winston Churchill. Planejamentos operacionais foram conduzidos, ao menos em altos níveis, pela combinação do alto comando anglo-americano. No Pacífico, os Estados Unidos também tinham como aliados a Austrália e a Nova Zelândia. A taxa das forças aliadas para os Estados Unidos já era bem alta na Europa. As consequências dessa estratégia e planos estavam quase todos nas mãos dos Estados Unidos. Eisenhower, o comandante supremo na Europa, não tinha uma contrapartida no Pacífico. Desde o início da guerra, a rivalidade entre o Exército e a Marinha marcaram o conflito. Os dois serviços competiam por comando, território e recursos. No vasto Pacífico, um oceano cheio de ilhas de corais, deveria haver espaço suficiente para os dois. Mas as rivalidades e a grande distância evitaram que um comandante unificado fosse nomeado, até Douglas MacArthur se tornar o comandante supremo, poderoso aliado, ou SCAP, nos últimos dias de guerra. Em vez disso, o Pacífico foi dividido em áreas de comando. As duas mais importantes eram a área de MacArthur, no sudoeste do Pacífico, ou SWPA, e a área do almirante Chester Nimitz, no Oceano Pacífico, o POA. POA, por sua vez, foi dividido no Pacífico Norte, Pacífico Central e Pacífico Sul. Nimitz pessoalmente deteve o comando no Pacífico Central. A luta no Pacífico era diferente da luta na Europa. As grandes campanhas terrestres que se dirigiam até o coração do país inimigo era a característica das campanhas na Europa. Tanto no SWPA de MacArthur quanto no POA de Nimitz, a Guerra do Pacífico parecia ser constituída de uma série de desembarques anfíbios e campanhas de ilhas, onde a força naval, aérea e de carregamento eram mais pesadas e maiores que as forças terrestres, além de ser de extrema importância. Para os soldados e marinheiros que constantemente desembarcavam nas praias, a Guerra do Pacífico foi mais brutal e mortal que a guerra na Europa. A defesa japonesa sempre se entrincheirava e reforçava os depósitos com casca de coco e lutava até serem mortos. Eles quase nunca se rendiam. Em Betio, no atol de Tarawa, em novembro de 1943, os marinheiros sofreram 3.301 baixas, incluindo 900 mortos em ação. Tudo isso em um coral de aproximadamente 5 quilômetros de comprimento e 730 metros de largura. Em Iwo Jima, nos meses de fevereiro e março de 1945, os marinheiros perderam quase 6.000 homens e mais de 17.000 ficaram perdidos e lutaram por 5 semanas para tomar uma ilha com menos de 5 quilômetros de comprimento. E nenhum batalhão sofreu menos que 50% de baixas e muitas perdas de alto valor.
No sudoeste do Pacífico, as baixas de MacArthur foram proporcionalmente poucas. Com as lutas nas grandes terras da Nova Guiné e das Filipinas, houve mais espaço para manobras e podia-se quase sempre abatê-los onde não seriam abatidos. A história da guerra no Pacífico aconteceu basicamente em 3 períodos. Os primeiros 6 meses de guerra, de dezembro de 1941 até maio de 42, foi uma época de vitórias japonesas ininterruptas. E com a volta da expansão japonesa em meados de 1942, a maré virou. Na metade de 1942 até a metade de 43, a estratégia japonesa os levou até o sul do Pacífico, cegos pelas batalhas do Mar Coral. Em maio de 1942 e a Midway de junho de 1942. A ofensiva limitada americana nas Ilhas Salomão e na área de Papua, ao leste de Nova Guiné, foi lançada nos últimos meses de 1942. As duas ofensivas começaram muito pequenas e chegaram perto da queda. Mesmo representando o dia da derrota no Pacífico e os primeiros passos em direção à vitória. Esses passos se transformaram em grandes saltos em 1944 e 45. Duas ofensivas anfíbias se desenvolveram. Como MacArthur avançou pela costa norte da Nova Guiné até as Filipinas, e Nimitz atravessou 3 quilômetros pelo meio do Pacífico das Ilhas Gilbert até Okinawa. Segundo ato. Yamamoto vai à loucura. O Japão, amplamente suprido de recursos naturais para alimentar suas indústrias, procura no mar por suprimento estratégico, como o minério e também o petróleo. Antes de 1943, a América do Norte era a fornecedora principal do Japão. Mas o presidente Roosevelt e o secretário de Estado Cordell Hull cortaram os fornecimentos americanos em uma tentativa de forçar os japoneses a acabarem com a hostilidade contra a China. Os japoneses desejavam há muito tempo os recursos ricos das colônias da Inglaterra e Holanda no sudoeste da Ásia, e como o embargo do comércio americano se estreitou, os japoneses procuravam cada vez mais por matérias e recursos estratégicos ao sul. Só os Estados Unidos ficaram no caminho do Japão. A frota americana em Pearl Harbor era a única força capaz de desafiar a marinha japonesa. E as bases americanas nas Filipinas podiam ameaçar as linhas de comunicação entre o Japão e seu arquipélago, como também na Índia Oriental. Todo container de petróleo que ia para o Japão teria de passar pela base americana em Luzon. Por essa necessidade e constrangimento, o plano de guerra emergiu no Japão. Primeiro, sua marinha neutralizaria as frotas americanas com um ataque surpresa a Pearl Harbor. O Japão também cercaria as bases americanas no Pacífico Central, que estavam nas ilhas de Guam e Wake, e invadiriam as Filipinas. Com a força naval americana mutilada, os militares japoneses estariam livres para tomar Burma, Malaya, Singapura e as colônias holandesas na Índia Oriental, com uma série de operações anfíbias. Então o Japão estabeleceria um anel de defesa em volta do seu novo império conquistado, fortificando as ilhas no Pacífico Sul e Central. Os líderes do Japão estavam convencidos de que, uma vez que os americanos estavam envolvidos na guerra europeia, eles iam negociar a paz no Pacífico. Para deter as ambições japonesas, as forças armadas dos Estados Unidos teriam que limitar os recursos. Duas forças pequenas constituíam o centro das defesas americanas no Pacífico: a guarnição no território do Havaí e o comando do general Douglas MacArthur na comunidade das Filipinas. Ambos estavam ocupados com cerimônias, inspeções e treinamentos lentos. Os oficiais e suas esposas ocupavam-se durante a noite e finais de semana com as atividades sociais e o golfe. Enquanto isso, os soldados se divertiam com mais prazeres terrenos nos bares e bordéis de Honolulu e Manila. Mesmo assim, essas forças poderiam enfrentar casualidades opressivas no evento da guerra. As milhares de ilhas que englobavam as Filipinas ficavam a 12 mil quilômetros da costa oeste dos Estados Unidos, mas apenas a 320 quilômetros da base japonesa em Formosa. Para defendê-los, o general MacArthur tinha o equivalente a 2 divisões de tropas regulares.
16 mil soldados americanos e mais 12 mil filipinos. Ele podia alistar milhares de soldados das Filipinas, mas não estavam treinados e estavam pouco equipados. O tenente-general Walter Short, do Comando Havaiano, tinha 43 mil tropas armadas, incluindo 2 infantarias, artilharias costeiras, corporações aéreas e tropas de apoio. Assim, em terra, os Estados Unidos tinham o equivalente a 3 divisões no Pacífico para enfrentar o exército imperial japonês. As estratégias americanas tinham que se desenvolver em 2 planos para conter a possível agressão japonesa, uma das marinhas e outra do exército. A Marinha planejou lutar pelo Pacífico Central em uma batalha climática e decisiva com as tropas japonesas. O exército não via outro meio de salvar as Filipinas senão o de favorecer as defesas estratégicas ao longo das ilhas do Alasca, Havaí e Panamá. Perder completamente as Filipinas era politicamente impossível. E como a guerra ficava freneticamente mais próxima, foram feitos esforços para aumentar as defesas da comunidade. Tanto MacArthur quanto o chefe de Estado e do Exército, General George Marshall, superestimaram as chances de suas forças e subestimaram a força e habilidade dos japoneses. Em particular, exageraram grosseiramente no poder de uma nova arma, o bombardeiro B-17 Flying Fortress, o qual voou para as Filipinas nos últimos dias de paz. Todos os esforços provaram ser pequenos e tardios. O plano de guerra dos japoneses foi perfeito. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão paralisou as tropas do Pacífico no ataque a Pearl Harbor. Nas Filipinas, os aviões japoneses destruíram a maior parte da força aérea de MacArthur, que estava em solo.